Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amigos da internet e das redes sociais. Mais uma vez, estamos aqui na Igreja Adventista de Jardim Brasil, São Paulo. Pela manhã, nós analisamos aqui as semelhanças que há entre o mundo, a sociedade antediluviana e a nossa sociedade. Na verdade, o paralelo quem fez foi Jesus Cristo mesmo, né? Ele disse que os dias que antecederiam a vinda dele, a segunda vinda dele, seriam semelhantes aos dias que antecederam o dilúvio. E mais ou menos como um fundamento para a palestra que teremos agora à tarde, que é a apostasia ômega, nós vimos que os juízos de Deus sobre os antediluvianos, a torre, o pessoal que tentou construir uma torre ali na planície de Sinear, Torre de Babel, e os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles trazem alguns paralelos, algumas semelhanças. Havia um desprezo para com a palavra de Deus, arrogância, prepotência, desejos sensuais desenfreados, e uma lista de pecados que eu apontei aqui de manhã. Se você não assistiu a essa palestra, está disponível aqui no canal, e o título foi Como nos Dias de Noé. O que eu vou falar agora à tarde é algo um pouco mais focado, é um recorte, digamos assim, que tem relação direta com o povo adventista nos últimos tempos. Nós vamos fazer aqui uma análise do que foi a chamada apostasia alfa, porque sobre a ômega, Ellen White não falou muitas coisas, mas ela disse que seria parecida e pior do que a alfa, certo? Ao entender o que foi essa apostasia alfa, lá no começo do século XX, ano 1900, dali para frente um pouco, nós vamos entender. Vocês mesmos terão condições, se são adventistas bem antenados, vocês mesmos terão condições de perceber as conexões que eu mesmo venho fazendo há vários meses. Eu tenho estudado esse assunto já faz um tempo, orado a respeito e percebido muitas ligações. Eu até comentei de manhã, né? Que ontem mesmo, fazendo aqui os arremates da palestra, eu tive dificuldade para dormir, que a mente estava fervilhando com um monte de ideias e conexões sendo feitas, e eu tive que parar e pedir para Deus me deixar dormir um pouco, antes de vir para cá. E realmente as coisas têm feito muito sentido. Para mim é mais uma evidência da breve volta de Jesus, na verdade. E nós temos que estar atentos, né, bem despertos quanto a isso. Eu quero convidá-los a ler comigo esses dois textos aí na tela. Ezequiel capítulo 9, abra sua Bíblia aí, você que está em casa também é convidado a ler comigo esse texto. Ezequiel capítulo 9, versos 1 a 4. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero convidá-lo a fazer mais uma oração, pedindo a Deus que o Santo Espírito, sobre o qual cantamos agora há pouco, né? Ele venha nos abrir o entendimento e nos ajudar a compreender a mensagem desta tarde. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, neste momento nós vamos ler a Tua palavra inspirada. E nós pedimos a Deus que o mesmo Deus que a inspirou, o Espírito Santo, abra nosso entendimento para que possamos compreender o recado que tens para nós nesta tarde. Nós oramos pedindo perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 9, 1 a 4. Diz assim o texto inspirado. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba na cintura, e eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo, até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba
à cintura e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Eu soube que, graças ao estudo deste capítulo aqui especial de Ezequiel, muitas pessoas que abandonaram a igreja adventista, pessoas que pertencem, por exemplo, ao movimento da reforma, têm despertado e voltado para casa. Por quê? Porque o texto não fala de pessoas que saíram da igreja para chorar pelas coisas erradas que se fazem no meio dela. O texto não fala de pessoas que foram para fora da igreja para criticá-la de lá. Fala de pessoas que estão aqui dentro, chorando, gemendo, orando, fazendo o que podem, dentro da igreja. Muitas vezes meu coração tem ficado apertado com coisas que eu vejo. Nós não somos cegos para deixar de perceber que, obviamente, o joio e o trigo crescem juntos. E não nos compete ceifar, porque eles são bem parecidos, só Deus conhece, só Deus sabe o que vai no coração de cada um. É óbvio que nós não deixamos de perceber que a condição da igreja, profeticamente, é laodiceana. E Laodiceia é assim, infelizmente, morna, às vezes como os antediluvianos, indiferente. Não há nada a ver, eu falei isso de manhã, né? A turma do nada a ver, né? Deus nos deu a Bíblia, Deus nos deu o Espírito de profecia, e algumas pessoas dizem nada a ver. Óbvio que a gente percebe tudo isso. Mas e daí? O caminho é sair e criticar? O caminho é voltar às armas contra a igreja? Nunca foi, nunca será. Eu citei de manhã Caleb e Josué. Eram fiéis no meio de um povo infiel. Trouxeram um relato verdadeiro e de fé. Vamos avançar. O povo não quis. Eles, em lugar de sair da igreja e fundar o seu movimento para chegar lá, voltaram com o povo. Moisés preferia morrer a abandonar o povo. Jeremias foi jogado num poço de lama pelo rei de Israel. Nunca deixou a igreja. Então nossa missão é fazer o que pudermos, evangelizando o mundo, influenciando para o bem os irmãos da igreja e chorando e gemendo, clamar a Deus para que Ele converta esse povo e esse povo possa terminar a obra que Deus lhe confiou. Ninguém vai chorar lá fora. O choro é aqui dentro mesmo. E não é pecado chorar por causa dessas coisas, porque a gente ama a igreja e o Senhor da igreja. Apocalipse 12, 17 mostra o motivo porque a igreja vem sendo tão atacada. E não era de se estranhar, porque a profecia diz claramente aqui o porquê. Apocalipse 12, 17. Inclusive é um texto que traz as duas características básicas do povo remanescente. E diz assim o texto. 12, 17. O dragão, Satanás, ficou irado com a mulher. Essa mulher profeticamente aqui é a igreja, né? Então Satanás ficou irado com a igreja e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás odeia essa igreja. E que bom, né? Isso mostra que estamos no caminho certo. E ele fará de tudo para atrapalhar a obra dela, para impedir o reavivamento que deve acontecer no meio do povo de Deus. Ele fará de tudo, despertará heresias no meio da igreja, para desviar quem ele puder desviar e travar a obra desse povo. Então, tendo esses textos aqui como nossa moldura para a palestra dessa tarde, vamos então para um pouco de história. Eu fiz um tempo atrás uma live com o pastor Eleazar Domini, um grande amigo. Nós fazemos várias lives juntos durante a pandemia, fizemos, né? E, enfim, hoje ele trabalha nos Estados Unidos, foi chamado para lá. Uma família muito querida, um homem de Deus. E nessa live nós fizemos um estudo sobre 3 personagens importantíssimos na história do Adventismo que infelizmente naufragaram, apostataram. O primeiro deles, aquele de bigode branco ali, um dos médicos mais brilhantes da história.
inventor de um monte de instrumentos, né, ligados à medicina, na área de alimentação também, sucrilhos, pasta de amendoim e um monte de coisas, tratamentos. John Harvey Kellogg, esse aqui. O outro, Alonzo Jones. E o terceiro, Waggoner. O que Kellogg fez? Como que ele entrou para a história do movimento? Bem, primeiramente, como eu disse, um médico brilhante. Ele iniciou ele expandiu a obra médica adventista de uma maneira tremenda. Criou um sanatório que virou referência nos Estados Unidos na época. Um prédio enorme, lá em Battle Creek. Mas, estranhamente, ele começou a se aproximar de umas ideias místicas, panteístas. E depois, como eu vou mostrar para vocês, acaba publicando um livro chamado The Living Temple, ou Templo Vivo. Não é a ideia de que o Espírito Santo habita esse templo, mas de que você mesmo seria parte do Espírito. Tudo é panteísmo, aquele Deus diluído na criação. Um homem tão brilhante se afastou tanto da palavra de Deus. Era como um filho para Ellen White. Ela o ajudou muitas vezes, mas ele acabou rejeitando o dom profético dela e a criticando. Alonzo Jones é conhecido aí fora, quem conhece a história, como o homem que brilhantemente fez um discurso no parlamento, lá nos Estados Unidos, contra leis dominicais. Deu uma freada no assunto. Brilhante o discurso dele. Foi um grande líder da igreja. Mas depois de um certo tempo, começou a se tornar uma pessoa crítica. Falar mal da liderança. E chegou ao ponto de criticar a própria Ellen White. E não aceitar mais o que vinha dela. Saiu da igreja. E o Waggoner, outro pioneiro brilhante, esses dois aqui, jovens ainda, foram aqueles que em 1888, na conferência geral ali, né, na reunião, na sessão da conferência geral, defenderam a doutrina da justificação pela fé. Ajudaram a igreja a sair de uma característica assim, mais legalista, para aceitar a graça de Cristo e haver assim, um equilíbrio, né? Ellen White, inclusive, elogiou a postura deles contra alguns figurões mais antigos, conservadores, que depois cederam e viram que estavam errados. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus. Mas a história deles mostra, porque ele também deixou a igreja, o Waggoner. Já vou dizer por quê. A história deles mostra que uma vez salvo, não é salvo para sempre. Não é porque hoje você faz um trabalho para Deus, que amanhã, se você descuidar, você não poderá ser um instrumento de Satanás. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa, diz a Bíblia. A coroa não é garantida. Precisamos ser humildes, viver aos pés de Cristo, ajoelhados, orando, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus para ser orientados pela palavra de Deus. A arrogância, a autossuficiência, a prepotência que marcaram a vida deles é uma praga terrível. Começou no céu isso, né? O Waggoner, o que aconteceu com ele? Ele foi designado para trabalhar na Inglaterra. E quando vai para a Inglaterra, sozinho, ele se apaixona por uma moça lá, uma inglesa. E aí ele inventa uma teologia doida, de que não quer dizer que você casou certo, você de repente escolheu de forma carnal. Você precisa encontrar a pessoa com quem você tem que casar espiritualmente. E curiosamente ele disse que aquela moça por quem ele se apaixonou era a mulher com quem ele devia ter um casamento espiritual. Abandonou a esposa e ficou com a moça lá. Criou uma teologia para justificar a sua safadeza. Vamos falar claramente assim, né? Então, olha que interessante como a história se repete. Aqui, ideias pagãs, ideias desvirtuadas. Aqui, crítico da igreja, da liderança. E aqui, pecado sexual. Isso acontece hoje ainda? Tem gente hoje que torce a Bíblia para justificar seus pecados sexuais? O que vocês acham? E como tem? Não quer largar, por algum motivo, a religião e a Bíblia, mas então ele torce a Bíblia de um jeito que possa justificar ou não condenar suas práticas sexuais pecaminosas. No caso de Waggoner, se torna um adúltero e tenta usar a Bíblia para justificar o seu pecado. A história não se repete? Infelizmente sim.
No site da revista Ministério, da Ministry, né, em inglês, tem um artigo de 1980, extenso artigo, muito bom, escrito pelo doutor Roger, 1980, você pode colocar lá na internet, né? O Ômega, revista Ministry, autor esse Roger aí, PhD em teologia. Muito bom, uma análise detalhada sobre a apostasia alfa e o que poderia ser a apostasia ômega. Mas tem um detalhe, o Roger, ele viveu nos anos 80. Tem um livro também dos anos 80 de um autor chamado Lewis Walton. Depois eu vou mencionar aqui também. São antigos já, tem 30 anos. Se eles vissem o que está acontecendo hoje, eles teriam ainda mais elementos para chegar perto de uma definição do que poderia ser o ômega. Então eu estou construindo em cima de alicerce já lançado por alguns. Ok? Vamos lá. Apostasia alfa. No artigo, então, ele diz que durante a vida de Ellen White, a igreja testemunhou que ela 3 vezes descreveu como sendo o alfa da apostasia. O cisma mais sério no primeiro meio século de existência do adventismo. Foi um abalo terrível, porque a igreja perde o sanatório. O John Kellogg fez artimanhas para trazer para ele tudo isso. A igreja perde o sanatório. E teve outras perdas, daqui a pouco eu vou explicar para vocês também. Foi um abalo tremendo lá no comecinho da igreja, né? Envolvia um movimento para subverter a doutrina. Está na moda hoje essa palavra, né? Subversão, né? Subversivos, né? Então esse movimento do alfa da apostasia tinha como objetivo também subverter aquilo que Ellen White chama de a plataforma da verdade. As doutrinas básicas que deram, assim, origem ao movimento adventista. Esse movimento herético tentou destruir isso. Que essas doutrinas que eram derivadas de intenso estudo bíblico e confirmadas pelo Espírito Santo por meio de quem? Das revelações diretas a um profeta, inspirado, e para mudar a natureza básica da direção da igreja. As nossas doutrinas não são estabelecidas por Ellen White, isso é claro, nós sabemos disso. Os pioneiros se dedicavam muito ao estudo da Bíblia, às vezes viravam noites inteiras estudando a palavra, para entender o sábado, o estado do ser humano na morte, o assunto da salvação, da volta de Cristo, do milênio, tudo isso, o santuário. E depois que eles esgotavam o assunto, concluíram que é bíblico, Deus confirmava isso por meio de visões e sonhos dados a Ellen White. Portanto, ao Kellogg e seus seguidores tentarem subverter a doutrina, mudar, estavam indo contra a Bíblia e contra uma profetisa inspirada por Deus, ao mesmo tempo. A rejeição, e de manhã eu falei um pouco sobre isso, né? Porque tanto lá no tempo do dilúvio quanto Babel e Sodoma, a rejeição aberta à Bíblia é muito clara. Aqui acontece a mesma coisa. A rejeição é contra a revelação de Deus. O que mais? Características da apostasia alfa. E aqui está o livro The Living Temple, que marca, né, esse período, cujo autor foi John Kellogg, aquele médico. Por que ele escreveu esse livro? O sanatório estava passando por uma fase que precisava de dinheiro. E aí a ideia que tiveram foi, Dr. Kellogg pode escrever um livro sobre saúde. A gente vende e ajuda o sanatório. Beleza. Mas não foi tão bom assim não o negócio. Bom, primeiro, a apostasia alfa preconizava uma nova organização. Eram contra a organização da igreja, que tinha sido confirmada por Deus, né? 1863 a igreja assume esse nome e se organiza, mas esse pessoal queria subverter a organização. Queremos uma nova forma de governo, de organização da igreja. 2, precisamos de novos livros, nova literatura para proclamar nossas ideias. Então, homens do alfa tinham ideias revolucionárias no campo editorial. Ellen White disse assim, livros de uma nova ordem seriam escritos. E o mais marcante foi The Living Temple. Como foi que a coisa aconteceu? Kellogg escreve o livro. Escreveu rapidamente até, ele correu ali e colocou suas ideias. Só que pouca gente leu. Estavam tão empolgados em imprimir logo,
para ganhar dinheiro e ajudar o sanatório, que pouca gente leu o que estava lá. Mas Ellen White começou a ser orientada por Deus de que aquilo não poderia ser publicado. E ela chamou a atenção da editora, Review and Herald. Ia ser impresso na nossa editora, na casa publicadora americana. E ela disse, não façam isso. Esse livro não contém a verdade. Eles insistiram. Fizeram as chapas de impressão. Imprimiram alguns exemplares. E a editora pegou fogo. Queimou todos os livros, derreteu as placas de impressão. E os bombeiros da época diziam, isso está registrado, que eles jogavam água no prédio da editora, parece que aquilo era gasolina. O fogo aumentava. Não se brinca com Deus. Aí Kellogg, teimoso como era, mandou imprimir fora 3.000 exemplares, por conta própria. E começou a espalhar esse livro entre os adventistas ali de Battle Creek. Foi um estrago. O livro era panteísta, ideias místicas, orientalistas, não tem nada a ver com o adventismo. Claro que tinham pitadas de verdade misturada com o erro, o diabo sempre trabalha assim. Para um desavisado, talvez até, interessante, isso aqui é bíblico, está de acordo com Ellen White, mas para um leitor mais atento, tinha muita coisa ali herética e perigosa. Pegou fogo na editora. 3. ênfase excessiva no bem-estar social. Kellogg quis mudar a ênfase do evangelismo público adventista para um ministério especializado em classes carentes. Está errado isso? Não, não está errado isso. Tanto não está errado que a nossa igreja tem ministérios para atender as pessoas carentes, não tem? Aqui nessa igreja não tem assistência social? Todas as nossas igrejas têm. As antigas Dorcas, sempre tivemos. Adra, que coisa mais linda que esse braço da igreja faz no mundo. Onde há uma guerra, onde há uma calamidade, a Adra está lá. Na Ucrânia, quando começou a guerra, arriscando a vida, voluntários da Adra enchiam vans com comida, roupas, água, e atravessavam a fronteira, indo para a guerra, para a Ucrânia, para alimentar os famintos. Conheço famílias em Portugal e outros lugares que abrigaram refugiados. Não venha me dizer que a nossa igreja não faz trabalhos, como por exemplo, Brumadinho, as enchentes lá no Nordeste, Pernambuco, Rio de Janeiro. A ADRA sempre está lá, atuando, ajudando, amenizando o sofrimento. É uma agência tão séria que o governo americano mandou dinheiro para ajudar aqui as vítimas e escolheu a ADRA para gerenciar esse dinheiro. Porque sabe que algumas agências vão desviar. Então não venha dizer que a igreja adventista só olha para o céu, volta de Jesus, escatologia e não se preocupa com as pessoas daqui. Com certeza aqui nesta igreja há pessoas que fazem trabalhos comunitários. Eu conversei agora há pouco com o irmão, né? Seu nome mesmo, irmão, desculpa. Tiago, que faz um trabalho bonito, né? Num presídio aqui próximo. E conheço várias pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Também conheço pessoas que falam muito, mas não fazem nada. O que o Kellogg queria, na verdade, é que a igreja parasse de evangelizar, porque nesse tempo os pregadores alugavam salões locais para pregar das 3 mensagens angélicas, da volta de Jesus. Esse é o nosso DNA, pregar sobre a volta de Jesus. Mas o Kellogg queria que parassem com isso e fossem atender os pobres, questões sociais. Você vê alguma coisa parecida com isso hoje? Queria transformar a igreja numa cruz vermelha. Quando a gente lê beneficência social, e esse livro de Ellen White é uma prova de que nós temos uma preocupação social, sim, Senhor, tanto que a profetisa nos orientou quanto a isso. No beneficência social, há um texto em que Ellen White fala assim: Cristo se misturava com as pessoas e atendia às suas necessidades. Ele alimentava, ele curava, ele consolava, ele abraçava. E depois de conquistar-lhes a amizade, ele dizia: segue-me. Tem muita gente fazendo esse trabalho, mas não, ele para no segue-me. Ele só alimenta, ele só veste, e isso, repito, é nossa obrigação como cristãos. Mas se eu não entregar a mensagem de salvação para essa pessoa, essa fome voltará amanhã. Mas a fome espiritual não foi satisfeita. É tipo o comportor que não deixa um livro ou uma revista, né, com a mensagem bíblica,
e acha que é comportor. Não é, ele é um vendedor de livros. Se só vender livro de saúde ou de relacionamento. Comportagem missionária é fazer isso, mas também dar um jeito de deixar naquela casa uma revista ou um livro missionário. Aí sim, é comportor evangelista. Ok? Kellogg queria que a igreja mudasse a sua vocação profética, evangelística, para uma cruz vermelha adventista. Não é essa a nossa missão. Porque se nós não pregarmos as 3 mensagens angélicas, quem mais fará isso? Ninguém. Nós temos que pregar isso. Então, essas características vão aí montando na sua cabeça, né? A cara do alfa da apostasia. Um movimento que queria uma nova organização, livros novos com uma mensagem muito estranha e herética e ênfase excessiva na justiça social, nas coisas que tem que ver com o atendimento das pessoas carentes. Que, repito, não está errado, mas não é o mais importante que temos que fazer como povo. Vamos avançar aqui. Mais características. Segundo Ellen White, um sistema de filosofia intelectual, teorias espiritualistas, falácias insidiosas, falsa ciência, filosofia capciosa e interpretações fantasiosas e espiritualistas das escrituras, interpretações que minam os fundamentos de nossa fé. Ellen White insiste nesse ponto, interpretações espiritualistas das escrituras, que minam os fundamentos da nossa fé. Isso era o alfa ainda, né? Uma reforma doutrinária, sábado e criacionismo menos enfatizados e considerados levianamente, desconsideração para com a escatologia adventista, desprezo pelo dom de profecia. Aqui é de doer o coração ver que de novo essas coisas estão acontecendo. Vamos repetir? Queriam que houvesse uma reforma doutrinária. Então o sábado, não vamos falar tanto do sábado porque isso cria divisão, isso separa a gente, né? Deixa para lá. De repente fala de que tem que ter um dia na semana, cada um escolhe o seu. Já ouviram isso? Ou então, criacionismo, é complicado isso aí, né? Adão e Eva, né? Não fala disso mais não. Você vai ter que me dar um tiro na testa para eu parar de falar disso. Porque eu fui evolucionista e sei como o criacionismo é a resposta para tudo que nós precisamos em relação de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Eu nunca vou me calar de falar sobre criacionismo. Podem me debochar o quanto quiser. E já fizeram isso, inclusive gente que se diz adventista. O meu perfil no Instagram, no Twitter, não é Michelson, é @criacionismo. E já me criticaram que é criacionista fanático, né? Tá bom, não tem problema. Desconsideração para com a escatologia, marca da besta, decreto dominical. Isso aí é coisa do passado, ultrapassado. Eu sei que já fizeram até figurinha com a minha cara, dizendo agora o decreto vem. Eu sei, penso que eu não estou sabendo. Eu não estou nem aí. Tem que falar sobre a volta de Jesus, os eventos finais, decreto dominical, acompanhar. Claro que o nosso foco não é esse, né? Tem que ter equilíbrio também nisso, não pode ser aqueles alarmistas que só querem criar sensação, obviamente, né? Mas temos que falar sobre escatologia. De que adianta falar da profecia depois que ela se cumpriu? Tem que anunciar para o povo se preparar. E desprezo pelo dom de profecia. Pessoas se levantando dizendo, eu passo Ellen White no filtro do evangelho. Se passar alguma coisa eu aceito. E geralmente não passa nada. Eu ouvi isso de um pastor. E é triste. Porque o dom de profecia nos foi dado como igreja. E estamos aqui hoje ainda porque esse dom nos trouxe coesão doutrinária. A nossa igreja foi formada por pessoas de mente bem diferente umas das outras. Tinha metodistas, tinha congregacionalistas, tinha unitaristas. Todo mundo se juntou no mesmo movimento. E agora, a tendência era esfacelar. Mas Deus usa uma jovem, lhe concede visões e sonhos, orientações. A igreja aceita esse dom e é orientada. E hoje estamos aqui. Um povo, mais de 20 milhões de adventistas em todo o mundo. Com um dos maiores sistemas de saúde educacional também do mundo. É porque somos mais espertos, inteligentes? Nada disso. É porque nós somos orientados por Deus. E vem gente agora desprezar o dom profético, que é um dos pilares desta igreja.
No alfa aconteceu isso. No ômega está acontecendo isso. Vocês acompanharam as reuniões da Associação Geral, na última sessão? Vocês viram a votação sobre a questão da declaração bíblica, sobre a Bíblia? Acompanharam isso? E depois eu vou ler aqui para vocês a declaração no fim dessa palestra. Mas um ponto diz assim: nós cremos que a vida na Terra foi criada há mais ou menos 6.000 anos atrás, em 6 dias literais de 24 horas. Teve uma turminha barulhenta, mas minoria absoluta, que queria tirar os literais do texto. Como assim? Se não foi literal, por que você guarda o sábado? O sábado não aponta para a criação literal, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra? Pasmem, quase 10% dos delegados votou para mudar esse texto. Mas louvado seja Deus, porque 90% disse, não, é nisso que nós cremos. Existe uma minoria barulhenta, aqui e lá fora também, você sabe disso. Graças a Deus não é a maioria, graças a Deus. E Deus não vai permitir que essa minoria desvirtue a igreja. Então, o criacionismo continua sendo um pilar da nossa fé, e vai ser até o fim, né? Por mais que alguns queiram mudar isso aí. ênfase na ética humanista. Se você tira a Bíblia como fundamento, você tem que buscar outra ética. E uma ética baseada no humanismo, humana, não tem fundamento seguro. Ela é mutável, ela é movediça e mistura de verdade com o erro. Aqui é que engana as pessoas. Parece bonito, parece interessante, parece bíblico. Mas quando você começa a prestar atenção, analisar com seriedade, você vê, não, peraí. Tem heresia misturada aqui. Tem coisa aqui com potencial tremendo de desviar as pessoas do caminho da verdade. Esse foi o alfa. Vá pensando na sua realidade hoje, na realidade da igreja hoje, né? No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 25, Ellen White fala sobre esse abalo que foi, né? A apostasia alfa com o Kellogg. E ela compara, na verdade o anjo, né, que dá a visão para ela, compara com o iceberg. O que faremos com isso, meu Deus, né? O sanatório vai ser perdido, esse médico é muito influente, o que faremos? O anjo disse, enfrentem. O barco vai bater no iceberg, vai balançar, vai arranhar o casco, mas ele não vai afundar. E foi exatamente o que a igreja fez. Tinha um presidente da igreja naquele tempo que era realmente um homem firme, um homem de Deus. E ele falou, vamos enfrentar. Perderam o sanatório, pegou fogo na editora, Kellogg saiu da igreja, mas a igreja está aqui até hoje. Tem 60 editoras no mundo. Tem um sistema de saúde, clínicas, hospitais em todo o planeta. A igreja continua. Os movimentos paralelos vão ficando para trás. Esses pretensos reformadores vão ficando para trás. E o movimento que Deus criou, que nasceu no coração dele para uma missão, continua avançando. Louvado seja Deus por isso. O iceberg vai se quebrar. Temos outro agora em nossa frente? Temos. Qual é a ordem de Deus? Avancem. Sigam em frente. E deixem esse pessoal para lá. Esses gelos quebrados ficarão para trás, vão derreter com o tempo. Leia esse capítulo ali, tá? Pega lá na sua estante o Mensagens Escolhidas, volume 1, e leia ali na página 25, no capítulo 25, melhor dizendo, essa visão do iceberg e da plataforma da verdade. Ela fala ali nesse capítulo sobre isso. Ok. Uma obra muito boa, interessante, que a CPB lançou faz pouco tempo, é o livro mais volumoso da nossa história editorial no Brasil, mais de 1000 e poucas páginas, é o Enciclopédia de Ellen White. Tem quase tudo relacionado com a vida e o tempo dela em verbetes, organizado, né, em ordem alfabética. Quando você procura o verbete alfa e ômega, você encontra ali um texto explicando o que foi, bem interessante, e eu destaco aqui 3 parágrafos para vocês. Isso está na página 247, tá? Desculpa. Isso aqui está no Manuscript Releases, volume 11, página 247, e é citado no Enciclopédia de Ellen White. Ellen White escreveu o seguinte: um após outro, e ainda outro, me são apresentados como tendo sido levados a aceitar as fábulas agradáveis que significam a santificação do pecado. The Living Temple contém o alfa de uma série de heresias. Você percebe o que ela diz aqui? Que entre as heresias está
a santificação do pecado. Como eu falei de manhã e repito, viva como você está, venha como você está e permaneça do mesmo jeito. Já para alguns não há mais aquela coisa de se arrepender, confessar e pedir perdão para Deus e poder para mudar. Agora para alguns não, Deus me aceita como eu sou. Hipergraça, lembra que eu mostrei de manhã ali o vídeo do pastor Labatute? Hipergraça. Deus te aceita como você está e é. Não, Deus te recebe como você está, mas quer transformar você naquilo que Ele deseja que você seja. Porque é melhor para você, porque envolve salvação eterna. Não fala mais assim, Deus me aceita como sou. Não, Ele não te aceita como você é. Louvado seja Deus, porque Ele não me aceitou como eu era, mas Ele me recebeu exatamente como eu era, de braços abertos, e disse, como disse para o Gabriel, Estevão, eu não te criei para isso. Você quer ser o que eu te criei para ser? Sim, Senhor, eu aceito. E Ele passa a transformar você de dia após dia numa história que dura uma vida toda, a santificação. Dura uma vida toda. Nós temos que nos submeter. Agora sim, no livro Enciclopédia Ellen White, página 646, lemos o seguinte. E já vou explicar por que eu pus uma ferradura aqui. Não fica achando que história é essa? Né? Viajou? Não, já vai entender. Se a obra continha o alfa, ou início dessas teorias, a obra Living Temple, o ômega das afirmações contidas em The Living Temple pode se referir a uma forma reavivada dessas mesmas ideias fanáticas. Aqui é o autor do livro comentando, né? O autor do verbete. Pode ser que seja um reavivamento das ideias iniciais do alfa, com o Living Temple. Uma espécie de falsa santificação, em que alguém acreditava ser tão possuído pelo Espírito Santo que todos os seus sentimentos, impressões e ações eram considerados santos. É a teoria da impecabilidade. E aqui, sinceramente, a gente tem até que pedir perdão. Talvez não também, porque não foi errado fazer isso, mas a gente brigou tanto com os perfeccionistas que esqueceu de um outro grupo, que também é perfeccionista. Olha que interessante. Você conhece a teoria da ferradura? Você percebe que a ferradura dá uma volta, mas aí quando chega naquelas pontas ela se aproxima? Né? Olha lá a ferradura na tela. Aqui não está bem pertinho? Aqui está mais longe, né? Mas aqui embaixo as duas extremidades estão bem próximas. Isso é a teoria da ferradura. Quando duas ideias que parecem diferentes são bem parecidas. A que me refiro aqui? Legalistas fanáticos e liberais subversivos são parecidos num ponto. Para o primeiro grupo, é possível viver sem pecar, quase que sem Deus. Não é bem assim que eles falam, mas enfim, né? A impecabilidade. E para o outro grupo dos liberais, que talvez sejam os verdadeiros perfeccionistas, ou os verdadeiros perfeccionistas mesmo, né? Não há pecado. Eu já estou no espírito. Então o que eu quiser fazer com o meu corpo, tanto faz. É a teoria lá a heresia da carne santa do tempo de Ellen White. Eles adulteravam, eles mentiam e não achavam que era pecado, porque estavam num nível de tanta santidade que qualquer coisa que fizessem com o corpo não era mais pecado. Esse é o perfeccionista, só que liberal. Você percebeu? Tanto faz para o diabo se o camarada é um legalista fanático, que acredita que venceu todos os seus pecados, devia estar no céu já arrebatado, ou se ele é um liberal que pensa que pecado não é pecado e que por isso ele é um impecável, ele não peca, porque o que ele faz não é mais pecado. Percebeu? Para o diabo tanto faz se ele te joga para lá ou para cá. O que ele não quer que você viva é o caminho reto, o caminho bíblico. Eu sou um pecador, mas pelo poder de Deus eu posso vencer minhas más tendências e ter uma vida de santidade. E se eu cair, Ele me levanta e diz, continuemos até o fim. É isso que Deus quer de nós. Não extremo de lá e nem o de cá. Nem a esquerda, nem a direita. Né? O que mais que diz o livro? Assim, as teorias heréticas de Kellogg sobre a imanência de Deus, Deus presente, né, na mente e no corpo físico,
podem ser consideradas as sementes, alfa, para a conclusão lógica, ômega, de que todas as impressões de uma pessoa, seus pensamentos, ações, são santos e livres de pecado, tornando sem efeito a autoridade objetiva e normativa dos ensinamentos da palavra de Deus, bem como o reconhecimento adequado da organização e autoridade da igreja. Quem acolhe esses pensamentos pensa: Paulo está dizendo que eu faço e que isso é pecado? Mas quem é Paulo? Eu vi esses dias isso aí, no Twitter de não vou dizer nome aqui, mas de uma pessoa que se diz adventista. Quem é Paulo? Hoje nós estamos numa época de muito mais luz. Olha a que ponto chegaram, né? Então, se eu já estou santificado, o que eu faço não é pecado, por mais que a palavra me detone, me condene, para que eu possa buscar o perdão. Olha o perigo da coisa, tá? Então eles passam a questionar a palavra, passam a questionar a igreja, passam a questionar a liderança da igreja. A gente sabe que não é perfeito, obviamente, mas tem uma estrutura que foi estabelecida por Deus. Passam a questionar tudo, querer subverter tudo. Esse é o espírito do ômega da apostasia. O livro do Lewis Walton, que está aí na tela, o título é Ômega, e foi publicado em português nos anos 80 pela editora do então IAE, hoje o NASP São Paulo, aqui, né, em São Paulo. Na página 76, o Walton ele identifica 9 pontos salientes relacionados com o ômega da apostasia. Olha que interessante a lista que ele faz. Isso nos anos 80, né? Ele não viu muita coisa, ou pelo menos não escreveu mais nada relacionado com os anos 2000. 1. Engano. 2. Divisão na igreja. 3. Ataque às doutrinas fundamentais. A Bíblia como palavra inspirada de Deus, infalível. O sábado, o criacionismo, o santuário. Ataque. Ataques secretos à estrutura da igreja. Se não abertamente, mas ficam minando a autoridade, ficam fermentando, né? Ficam tirando, fazendo com que as pessoas duvidem da liderança da igreja. Ataques especiais ao espírito de profecia. Esforços especiais para atrair os jovens. É um ponto interessante. Kellogg sabia muito bem como agir. E quando ele publica o livro, ele vai divulgar o livro. Ele visita as escolas adventistas e começa a influenciar os jovens, as novas gerações. Hoje tem acontecido isso, o que você acha? Não tem teólogos hoje, não tem líderes hoje, pastores hoje, querendo influenciar a juventude? Nas redes sociais, com mensagens adocicadas, mas que tem ali suas pitadas de problemas? Tem. Não neguemos que tem isso também. Não é novidade. John Kellogg sabia muito bem o que estava fazendo. Ele queria conquistar a juventude da igreja. Uma atmosfera de ataque pessoal, ataques aos padrões da igreja, afirme ter uma mensagem de reforma para a igreja, mas não é arrevamento e reforma, é mudar tudo, a estrutura, as crenças, trazer uma nova igreja, uma outra igreja. Avancemos aqui. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 48 e 84. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Quando fala testemunho, são os livros que ele mais escreveu, né? O testemunho de Deus dado a ela para que ela escrevesse. Satanás não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em seus embustes, suas armadilhas, enganos, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Profecia forem atendidos. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que tomarem sua posição sob o estandarte de Satanás, primeiramente renunciarão à sua fé nas advertências e reprovações contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Quer saber qual é o caminho? Eu tenho observado esse caminho na vida de muitas pessoas, infelizmente. Primeiro começa com a rejeição dos testemunhos. Ellen White não passa no filtro. Passa um monte de gente, um monte de teólogo, um monte de gente que tem cada ideia maluca, mas a Ellen White não passa. É antiquada, é ultrapassada. Rejeitam os testemunhos. Próximo passo começa a ser a rejeição da Bíblia. A Bíblia é assim, tem coisa que é inspirada, tem outras que não são. Quem determina? Eu. Na verdade é isso, né?
Ah, isso aqui para mim não é inspirado. Por quê? Porque me condena. Ah, isso aqui é para aquele tempo. A Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela é a palavra de homens que andaram com Deus. Parece bonito, né? Sutil e enganoso. Não é a palavra de homens que andaram com Deus, contando a experiência deles. É a palavra de Deus transmitida a homens que contam o que Deus quer. Eu creio assim. Sempre criei assim desde que me tornei adventista. Eu aprendi assim com essa igreja. Eu me apaixonei pela Bíblia e pelo Deus da Bíblia nesta igreja. Quando eu tinha meus 18 para 19 anos e me converti. Não venha dizer que a Bíblia é a palavra de homens que andaram com Deus. Não venha dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Parece bonitinho isso, né? Mas é totalmente errado. Como se houvesse dentro do cânon um cânon. Partes inspiradas e partes que não são inspiradas. Não existe isso. Paulo foi muito enfático em dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Jesus foi muito claro em dizer que ali em Lucas 24, começando por Moisés e todos os profetas explicavam-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras, Antigo Testamento. Para Jesus, que é Deus, e eu fico com ele, claro, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então a pessoa parte daqui e começa a rejeitar a Bíblia. E no momento que ela começa a rejeitar a Bíblia, ela abre a mente para as heresias. E a gente começa a ver então pessoas influentes na igreja, líderes até, ensinando coisas que beiram panteísmo de novo, panenteísmo, ecoteologia, teologia indígena, que adora a natureza, que encara a terra como quase uma entidade consciente, quase, que ensinam que quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, era Deus conversando com a terra, e não Deus falando com Jesus, o Pai e Jesus conversando, no céu. Como é que você sabe disso? A Bíblia sugere, Ellen White explicita, torna explícito isso. Ela diz que esse diálogo, façamos homem, foi tido lá no céu, não foi nem aqui na terra, para que Deus falasse para a terra alguma coisa. Você percebe, quando a pessoa abandona a revelação de Deus, ela começa a abraçar conceitos mais próximos do paganismo do que da Bíblia? Tem mais, viu? Se segure aí. Eu vou mostrar algumas teologias que vêm sendo abraçadas, que beiram o paganismo, porque já se afastaram da palavra de Deus, da Bíblia. Será que eu estou errado em pensar que o ômega é tudo isso? São meus estudos, estou compartilhando aqui com vocês as minhas impressões, tá bom? Pode ser que seja algo diferente, maior que isso, pode ser. Mas vai ter que ser algo muito maior do que já está sendo, né? Prossigamos. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a famosa alta crítica, que já era condenada por Ellen White e com a qual tive contato quando eu era católico ainda. Me assustou muito isso. Quando eu era católico, eu comecei a estudar a Bíblia com os adventistas, comecei a ficar assim impressionado com as coisas que eu estava descobrindo. Eu que cheguei a pensar em ser padre numa fase da minha vida e tive que rever todos os meus conceitos. Eu vivia com a Bíblia na mão e queria mostrar para os meus amigos do grupo de jovens católicos o que eu estava descobrindo. E aí o pessoal estava se sentindo incomodado comigo. E resolveram, então, organizar um estudo bíblico lá na paróquia São José, em Criciúma, onde eu nasci. Eu pensei, beleza, é o que eu queria mesmo, né? Eu quero estudar a Bíblia. E quem sabe essa pessoa vem trazer para nós a verdade. Aí convidaram um ex-seminarista católico, né? Para dar esse curso para a gente. Eu estava lá com a minha Bíblia, meu caderninho, tudo pronto para anotar as coisas, né? Feliz da vida, estudar a Bíblia aqui na Igreja Católica, que bom. E aí o palestrante começou a explicar a história do Êxodo. Moisés, o libertador, tira os proletários hebreus do Egito opressor. Uma linguagem meio estranha, né? E quando eles chegam de frente do Mar Vermelho, não é que o mar se abriu. Isso é impossível. A maré estava baixa e eles passaram com água pela cintura. Peraí. Aí eu abri a minha Bíblia na hora lá, cutuquei meu colega ali, né? Falei, ei, olha aqui. O mar se abriu, formando duas paredes de cada lado. O texto diz isso. Olha o que ele está falando. Todos os milagres bíblicos, aquele palestrante, professor, tentava desfazer.
e tentava encaixar todos os textos numa moldura marxista. Eu não sabia na época, mas isso é a alta crítica funcionando. Teologia da libertação. Eu era um adepto dessa teologia e nem sabia muito bem que aquilo na verdade era um marxismo disfarçado. Eu vivi isso, então eu tenho lugar de fala, como se diz, né? Eu experimentei isso. Uma teologia que não me alimentou o espírito, a alma, o coração, a mente. Uma teologia política, que quando eu tentei encontrar respostas para a pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, não encontrei nessa teologia. Graças a Deus, Ele me encontrou, com essa mensagem dos 3 anjos. Aquele curso foi assustador para nós todos, tanto é que nem durou muito tempo. Os próprios colegas ali católicos, não, isso aí não está legal. Que bom, né? Porque eles criam na Bíblia. E aquele rapaz estava desfazendo toda a fé das pessoas na Bíblia. Na verdade, vários dos meus amigos daquele tempo hoje são ateus. Abraçaram uma teologia política, se frustraram com a política e acham que não tem mais solução para o mundo. E isso me traz tristeza, porque a solução eu conheço. É Jesus, é a volta de Cristo, é o reino que Ele vai trazer. Olha o que Ellen White escreveu sobre a alta crítica. Eu vou ler aqui rapidamente alguns textos. Qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações como era pela tradição do rabinismo nos dias de Jesus? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos? Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário? Eu até comentei de manhã que alguns falam, chegou ao absurdo de falar assim, eu gosto de Jesus, mas não da Bíblia. Não entendi. Como é que ele conhece Jesus? De onde vêm as informações sobre Jesus? Não é da Bíblia? E não é só dos evangelhos, é de capa a capa, a Bíblia é cristocêntrica. Para conhecer Jesus e amá-lo, eu tenho que ler a Bíblia. Senão você vai aceitar um Jesus político, um Jesus revolucionário, um Jesus místico. Da sua cabeça, você inventou um Jesus para você? Eu gosto de Jesus, mas não da Bíblia. Isso não existe. Porque é nela que Jesus se apresenta para nós. O que mais? Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, só faltou o atualizando, né, que está na moda hoje. Está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. Se Deus não é capaz nem de abrir um mísero mar para Ele, por que eu vou crer que Ele pode mudar o meu coração? Por que eu vou crer que Ele pode voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória? Essas ideias diminuem Deus. Você percebe? Então, não é porque estudam a Bíblia que isso está trazendo benefício. Se você estuda a Bíblia sem o Espírito Santo e a humildade necessária, até esse estudo pode ser um problema. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar. Nossa, até isso a Ellen White fala, viu? Cancelamento, né? De cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a quando interessa ou quando não interessa. Eles mudam as coisas. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares desses últimos tempos. Aí você tem a Bíblia sendo usada para defender a teologia da libertação, a Bíblia sendo usada para defender a teologia feminista, a Bíblia sendo usada para defender a teologia queer, a Bíblia sendo usada para defender a teologia indigenista, já falei? Ecoteologia, tem de tudo. Quando você usa convenientemente a Bíblia, né? O que mais? Isso aqui é interessante no final aqui, ó. Se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a despedaçam. Só pegam aquilo que interessa e desprezam aquilo que não convém. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias. Assim, hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica,
evolução, espiritismo, teosofia, panteísmo. O inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Para muitos a Bíblia é uma lâmpada sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir, está destruindo a fé na Bíblia, como a revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer, inspirar vidas humanas. Como eu disse de manhã e repito, o ataque de Satanás sempre foi contra a palavra de Deus. Porque a carta de amor de Deus, que é a Bíblia, nos foi dada justamente para mostrar o caminho perigoso em que estamos e nos ajudar a buscar aquele caminho que é o de Deus e a encontrar o poder para vencer. Então o diabo está tentando destruir a Bíblia desde sempre. Não conseguiu queimá-la, não conseguiu nem calar aqueles que a traduziram, queimando-os. Ela continua sendo vendida, disseminada e espalhada. Então o que ele faz? A distorce, a perverte, a disseca, atualiza, entre aspas. Vamos lá. Teologias identitárias. As herdeiras da alta crítica, hoje em dia. Gente, a nossa igreja tem tanta literatura boa que poderia nos poupar de tanta dor de cabeça, né? A começar pelo que a Ellen White escreveu. Você acabou de ver que ela pintou um quadro, né, que estamos vivendo hoje. E aqui é o Tratado de Teologia, uma obra oficial da igreja. Na página 108 diz: nessas abordagens dessas teologias identitárias, não há um significado objetivo e normativo da Escritura. Eles odeiam normas, normatização. Então a Bíblia não é normativa mais. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista, uma leitura negra, uma leitura asiática, uma leitura luterana, ou queer, e outras mais. Todos são vistos entre si tendo sua própria validade, à medida que o horizonte do leitor emerge no horizonte do texto bíblico, um pensamento bem pós-moderno. Não importa o que o cara escreveu, importa como você está lendo. Então ele minimiza o autor e dá um poderzão, eu não quero usar empoderamento, não gosto da palavra, dá um poderzão para o leitor. Então o que importa é a forma como você vê, é o seu horizonte aplicado ao texto, e não tentativa de buscar o horizonte do autor para mudar a tua vida e orientá-la pelo texto. Olha o perigo disso. Eu fico assim, espantado de ver como Satanás ele junta tudo que ele, as pontas do que ele vinha costurando durante os séculos. A pós-modernidade tem coisa boa? Tem. Mas esse aspecto de não haver mais metanarrativas, verdades absolutas e objetivas, que vem da pós-modernidade, é usado agora aplicado ao texto bíblico, para dizer, não importa o que o texto diz, importa como você lê. Há muitas verdades que podem ser extraídas da Bíblia, isso é falso. A Bíblia é a verdade objetiva, e é essa verdade que liberta, não aquilo que você lê e interpreta como você quer. Vamos aqui então analisar algumas dessas teologias identitárias, começando pela teologia feminista. Eu quero dizer uma coisa para vocês antes de entrar nesse ponto aqui e nos demais. Ao falar sobre teologia feminista, teologia negra, teologia queer e outras, eu não quero dizer aqui que estou ignorando o fato de que existe sim homofobia, por exemplo. De que existe sim racismo, claro que existe. E de que o sexismo também existe, que as mulheres foram injustiçadas por muito tempo em alguns aspectos. Isso é fato, só que o diabo é tão sagaz que ele se vale das fragilidades humanas, dos anseios humanos, para trazer junto a sua carga de heresias, a sua carga de mentiras. Aqui acontece exatamente isso. Tanto é que o feminismo, lá nas suas origens, está vinculado a uma igreja metodista. Uma reunião que marcou a história do feminismo aconteceu, olha que interessante, em 1848. Bem pertinho de 1844, assim como o Espiritismo também e o Manifesto Comunista também. Muita coisa próxima ali da fazenda de Hiram Edson, não tenho tempo de falar sobre isso hoje, mas assim a gente vê que naquela região e naquele tempo fervilharam muitas ideias que iriam atrapalhar o movimento adventista. Só que o que me deixou pasmado nesses últimos tempos é que o espetáculo paralelo era paralelo. Então tinha o espiritualismo, tinha ali o feminismo, tinha ali
o marxismo trabalhando contra a igreja de fora. A jogada de mestre de Satanás foi pegar tudo aquilo e trazer para dentro. Isso eu não esperava. Há 10 anos eu estudo o fenômeno que a gente chama de ecumenismo. Uma bandeira que possivelmente favorecerá o decreto dominical, leis dominicais. Quem não conhece o assunto é só pegar no meu canal ali, tem muita coisa sobre ecumenismo. E eu sempre vi pessoas lá de fora exaltando a mãe Gaia, a mãe Terra. O que eu não esperava, que me surpreendeu e me espantou, foi ver isso sendo trazido para dentro da igreja, por algumas vozes subversivas por aí. Isso é espantoso. Mas quando você estuda a história de Kellogg, você não fica mais tão espantado. Muitas coisas podem acontecer ainda, né? E nós temos que estar firmados na plataforma da verdade, como disse Ellen White. Então isso aqui é uma igreja metodista. Eu visitei esse local em 2014. A placa aqui atrás, primeira convenção dos direitos da mulher, 1848, numa igreja metodista que hoje é um museu feminista. Entre muitas coisas que eu vi lá, uma que me chamou a atenção foi essa exposição aqui, Adão e Eva, e no meio um trecho da Bíblia feminista, escrita por Elizabeth Stanton. Deixa eu ver se dá para ler aqui. Está meio difícil aqui, né? Meio borrado, mas enfim. No texto aqui é dito que Stanton, melhorou, né? Em 1895, Elizabeth Stanton publicou a The Women's Bible, a Bíblia das Mulheres. Uma série de comentários sobre passagens da Bíblia a respeito da mulher. E aí vai falar aqui que ela propõe uma releitura do texto que fala que Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Então não pense que é uma Bíblia como a Bíblia. É uma releitura sob a ótica feminista que encara a Bíblia como um livro mau, patriarcal, machista. Tem textos machistas na Bíblia? Tem, como tem textos poligâmicos, tem textos de gente matando outras pessoas sem Deus ter autorizado. Tem um monte de coisa errada ali. Mas isso vem de Deus? É normativo? Não. Quando Deus trata com a mulher, Ele a trata em pé de igualdade com o homem. Homem e mulher os criou, os dois à imagem de Deus. Quando Ellen White fala da mulher e do homem, ela coloca os dois em pé de igualdade ontológica, essencial. Os dois têm o mesmo valor perante Deus. Mas elas viam a Bíblia como um livro machista e tentam assim mudar a Bíblia, alterar o texto, né? Eu não vou poder aqui detalhar muito mais do que isso, então eu quero convidar vocês a, quando forem para casa, irem ao meu canal no YouTube, Michelson Borges, e colocar ali no buscador feminismo. Eu fiz 2 lives com a professora Suelen Palombo. Ela é pedagoga e professora de história e tem se aprofundado nesse assunto do movimento feminista. A primeira live, esse é o título, a Bíblia e o Feminismo, e a segunda, Feminismo e a Revolução Sexual. Material muito bom para entender esse fenômeno, esse movimento, tá bom? Mas o que me interessa aqui, neste momento, não é a questão ideológica, política, e repito, coisas que até eram corretas de se lutar contra. Mulheres não votavam. Durante muito tempo elas não votaram. E não tinham outros direitos também, né? Eu não vou entrar nesse mérito. E algumas conquistas nem foram de feministas também. Esse é outro ponto, né? Elas se apropriaram de algumas conquistas que nem foram elas que conseguiram. Mas enfim, o que eu quero analisar, e eu indico esse livro aqui para vocês, Feminilidade Radical, da editora Fiel. A autora diz assim, ó, que o desafio da igreja, a igreja, que foi levantado nesse documento da Declaração dos Sentimentos da Elizabeth Cady Stanton, a autora da Bíblia das Mulheres, uma feminista pioneira, o desafio à igreja que foi levantado por esse documento aqui da Elizabeth, levou por fim à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus. Pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Você viu ali? Então, redefinição de casamento, teoria de gênero, e a Bíblia é um empecilho para esse movimento, então. Né? O que mais? Aqui está a Elizabeth. Ela escreveu isso aqui. Minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais, baseadas em fatos científicos. Eu não vou ler todo o texto, mas ela fala assim, ela se revolta com a religião e disse que agora abraçou uma outra ideia, com base na ciência, né? Na filosofia. E aí vem todo o estrago ao longo da história
que esse movimento vem trazendo, né? Infelizmente, a Elizabeth passou por uma experiência semelhante à de Ellen White, mas não buscou o Deus que Ellen White buscou. Ellen White era metodista, né? E ela acreditava no inferno de chamas eterno. E ela tinha medo de ir para lá. Só que ela conheceu Jesus e entendeu que não é assim como tinha ensinado para ela esse dogma. A Elizabeth também tinha raiva do inferno. Achava que Deus era mau por causa disso, mas não foi atrás de uma resposta. Ela só se revoltou com Deus mesmo e deu as costas para ele e ajudou a fundar esse movimento. Essa aqui é uma feminista de segunda onda, a Simone de Beauvoir. Olha o que ela escreveu: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Ela odeia a mulher, parece. Ela diz que a mulher é um macho castrado. Quando a palavra de Deus coloca tão belamente os dois, homem e mulher. Não existe isso. É uma construção social. Pode parecer assim que, tá bom, é a birra delas, né? Uma birra. Mas não é, gente. Isso ataca as bases da Bíblia. Esse é o ponto. Ataca a fé criacionista que diz que no princípio criou Deus lá, homem, macho e fêmea os criou. Está na Bíblia claramente isso. E disse, eles se tornarão uma só carne e vão crescer e multiplicar. Até disse de manhã que a Ellen White, um livro lá adventista, ela compara o sábado ao casamento bíblico e diz que são duas leis que Deus deu à humanidade. O diabo odeia a lei de Deus, né? Outro livro bom aqui para vocês, ó, é O Outro Lado do Feminismo. Para Beth Friedan, outra expoente feminista, criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem a sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Você concorda com ela, mãe? Olha o que Ellen White escreveu aqui, ó. O rei em seu trono não tem função mais elevada do que a da mãe. Depois você lê tudo isso aqui, coisa linda que ela fala. O engenheiro, por mais famoso que fique, a ponte que ele fez um dia vai cair. O médico, por mais maravilhosa que seja a cirurgia que ele fez, o cara vai morrer um dia de novo. De novo não, vai morrer. O paciente. Agora a mãe, especialmente a mãe, pai também, mas especialmente a mãe, ela tem o poder de modelar um caráter esse que pode ser eterno. Por isso que ele vai te falar que não tem missão mais importante. Os anjos de Deus, entre aspas, têm inveja disso, porque a mãe, ela modela o caráter. Aí vem essa feminista dizer que a missão, a ocupação da mãe é uma coisa ingrata. Por quê, gente? Visão distorcida de liberdade sexual. Kate Millett, outra expoente feminista. Uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, talvez, o fim das inibições e dos tabus sexuais, especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional. Ela sabe que ameaça, está vendo? A homossexualidade, a ilegitimidade, as relações sexuais pré-matrimoniais e na adolescência. Ela sabe que isso aí destrói o casamento bíblico. Sexo precoce, homossexualidade e outras coisas mais que ela cita ali, né? Uma feminista dizendo isso, reconhecendo isso. Aqui outra importante, né? Vou ler aqui daqui a pouco uns trechinhos do livro dela, Bell Hooks, no livro Feminismo é para Todos. Ela diz: não ser possível ser anti-aborto e defensora do feminismo. Surge assim o conceito tão defendido que diz meu corpo, minhas regras. Outra que diz a mesma coisa, a Débora Diniz, uma antropóloga. Está aqui o link na Marie Claire. Se não há como ser feminista e ser contra o aborto. Se as próprias feministas estão dizendo que não tem como ser feminista e ser contra o aborto, como é que algumas cristãs que se dizem feministas querem dizer, eu sou, mas eu sou contra o aborto? Então você não é. Quem que eu vou ouvir? Você que se diz ou as próprias expoentes do movimento? Ok? O que diz a Bíblia sobre isso? Salmo 139, 16. Os teus olhos, ó Deus, viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Quando há fecundação, já há uma vida. Se ele não tinha nem forma ainda de ser humano, e ele diz que Deus já tinha visto no ventre da mãe, isso é vida.
para a Bíblia. Eu disse de manhã e repito, né? Tem muita gente aí defendendo os animais, né? E está certo isso, eu também sou defensor dos animais, né? Não coma carne, né? Bicho é amigo, mas não tem o menor pudor de defender o aborto indiscriminado. Eu não estou falando aqui daquilo que já é previsto por lei. Em caso de estupro e em caso de risco de vida para a mãe, a lei prevê, e a nossa igreja aceita isso, que é uma decisão pessoal. Então nós, como pastores, não temos que interferir nesse caso, temos que dar suporte, orar com a pessoa e deixar que ela tome sua decisão. O que a gente critica é o aborto indiscriminado. A pessoa vive de qualquer jeito, irresponsavelmente na sua sexualidade. Aí aparece um serzinho ali, vão matar. De qualquer jeito, por qualquer motivo. Esse é o ponto. Aí sim, o livro Feminismo é para Todos, está aqui. Eu vou ler daqui a pouquinho alguns trechos também. É um livro que vale a pena ler, se você quiser conhecer, né, o pensamento de uma líder feminista. Tem que ter um pouco de paciência, mas, enfim, uma leitura esclarecedora. A Bell Hooks, que é uma feminista negra, ela diz... Por que eu disse isso? Porque é interessante que dentro do feminismo tem uma subdivisão de feministas negras que não deixam as brancas falar sobre elas, porque daí também não tem lugar de fala. É complicado, né? Mas ela diz assim, ó, não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Até que isso aconteça, religiões patriarcais organizadas sempre destruirão as conquistas feministas. Então, se você acha que feminismo é só uma doutrina ideológica, política, e não tem nada a ver com religião, eu vou deixar que você ouça agora, então, uma feminista, uma líder feminista, expoente, publicou livros, falar sobre isso, ok? Eu vou ler aqui no livro da Bell Hooks, Feminismo é para Todos, na página 152, já no fim do livro aqui, tem um capítulo sobre a religião, a religiosidade feminista. O título do capítulo é Espiritualidade Feminista. Obrigado. E na página 152, ela escreveu o seguinte, presta bem atenção. Críticas feministas de uma religião patriarcal coincidiam com uma mudança total da cultura para uma espiritualidade da nova era. Nova era. Dentro de círculos dessa espiritualidade da nova era, praticantes se afastaram do pensamento cristão fundamentalista, eles adoram chamar a gente de fundamentalista, né? Que por séculos dominou a psique ocidental, e foram em direção ao Oriente para encontrar respostas, para descobrir diferentes tradições espirituais. No Oriente, lá onde Kellogg foi beber também. Está vendo as semelhanças? Juntem os pontos, por favor. A espiritualidade da criação. Opa! Ecoteologia aqui também, né? A espiritualidade da criação substituiu a espiritualidade patriarcal enraizada em noções de queda e redenção. Eles odeiam o conceito de pecado. E redenção por consequência. No hinduísmo, budismo, voodoo é satanismo. E diversas tradições espirituais, mulheres encontraram imagens de divindades femininas que permitiam um retorno à visão de espiritualidade centrada em uma deusa. Quem fala que feminismo não tem religião, não se preocupa com espiritualidade, é porque não conhece as ideias. Ou porque estão enganando você. Estão colocando embaixo do tapete algumas coisas para você não saber. Não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. A Bíblia é um empecilho. Resumindo. Página 156. No final do capítulo aqui já. Olha só isso aqui. A espiritualidade feminista criou um espaço para todo mundo questionar antiquados sistemas de crenças e criar novos caminhos. Por que a minha cabeça estava explodindo ontem? Porque eu leio uma coisa no livro e eu consigo ver Kellogg falando. Porque eu leio uma coisa em Kellogg e consigo ver outro lado do movimento tal falando. Isso é inspiração? Alguém está por trás disso, orientando essas mentes.
Porque as ideias são muito convergentes, você percebe? Esquece a Bíblia, busque uma espiritualidade alternativa. Vamos ser subversivos. Representar Deus, aqui ela coloca Deus com D minúsculo, tá? Representar Deus de diversas maneiras, restaurar nosso respeito pelo sagrado feminino, tem nos ajudado a encontrar maneiras de afirmar e ou reafirmar a importância da vida espiritual. Ideias bem perigosas essas, não é? Muita gente começa no movimento por insatisfação com as injustiças sociais e acaba adorando a terra. Acaba adorando a deusa, Pachamama, não sei o quê. É o caminho que eu mostrei na tela, lembra? Abandona, no caso de adventistas, abandonam o Espírito de Profecia, abandonam a Bíblia, abraçam o paganismo. Triste esse caminho, mas eu já vi inclusive pessoas na prática vivendo isso. Aqui uma citação de um outro livro, Feminismo Terceira Onda, ok? É um livro secular, não tem nada a ver com religião. Olha o que diz aqui nas páginas 96 e 97. A fonte primária para todo o labor teológico de Reuter é não mais um livro patriarcal como a Bíblia, B minúsculo, mas a própria experiência histórica das mulheres. O horizonte do leitor aplicado ao texto, e não o contrário. Reconstruir a teologia seria o trabalho, olha aqui, reconstruir a teologia seria o trabalho de revisar tudo, das doutrinas aos dogmas, e até mesmo ao cânon, a Bíblia. O que é um fato é que o feminismo não é mais um mero movimento, porém, uma lente pela qual enxergamos e interpretamos a realidade. Ela é uma verdadeira cosmovisão, uma chave hermenêutica, olha que interessante aqui, para ler e interpretar a todos os aspectos da vida. A Bíblia não é mais a minha lente para enxergar o mundo, a mim mesmo, a Deus, porque a minha cosmovisão é cristã bíblica. Eu escolhi essa cosmovisão. Para mim é mais coerente. Mas o feminismo propõe abandonar o cânon, abandonar a Bíblia com B minúsculo e abraçar uma outra forma de ver o mundo, a cosmovisão feminista mística. É isso, gente. Queridas irmãs, vocês não precisam ser feministas para fazer o que tem que ser feito corretamente. Vocês têm um livro de uma missionária cujo marido foi morto por uma tribo canibal. Esqueci o nome dela agora. Mas num livro dela, ela fala assim, deixe-me ser mulher. Interessante, né? Porque ela faz ela pega lá o texto da serpente com Eva. O que a serpente quis, na verdade, com Eva? Eva, você pode ser muito mais do que uma mulher. Coma. Seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Se Eva aceitasse ser o que Deus planejou para ela, uma mulher. A gente não estava aqui agora falando sobre isso. Toda vez que alguém quer ser mais do que Deus planejou, dá problema. Então, essa missionária diz, deixe-me ser mulher, porque como mulher, eu vou ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, do meu jeito, com os meus dons, com as minhas diferenças em relação aos homens. E a Deus eu digo, deixe-me ser um homem, ser um pai, e com as minhas diferenças e com os meus dons, ser uma bênção para a minha família e para o mundo. É esse o ponto. Sejamos contentes com o que Deus fez para nós. Entendeu aqui o movimento? O aspecto teológico que nos interessa? Divórcio da Bíblia. Esse é o ponto. Ecoteologia panenteísta. Curiosamente, quase todos esses movimentos identitários têm uma ligação agora com a ecoteologia. De Leonardo Boff. Eu fui seguidor desse Leonardo Boff, um ex-frei católico, que hoje é quase um místico. Para ele a terra é uma entidade. A deusa, a mãe terra, né? E essa ideia o que me assusta, repito, é ver essa ideia sendo trazida para os nossos arraiais. De uma forma sutil, disfarçada, mas um tipo de panenteísmo também. Isso é muito complicado, perigoso. Avancemos. Teologia negra. Eu não vou gastar muito tempo mais com isso. No meu blog, Outra Leitura, se você colocar no buscador ali, Teologia Negra, ou o nome do James Cone, que é um dos expoentes da Teologia Negra, você vai encontrar muito material interessante, um artigo longo aqui do pastor Isaac Malheiros, professor de Teologia do NASP, sobre esse assunto. Repito, nasce de um anseio real, especialmente nos Estados Unidos. O racismo era escancarado.
Mas quando você lê a história dos pioneiros da Igreja Adventista e a postura deles em relação a esse assunto, você vê que eles eram todos abolicionistas, antirracistas. A Ellen White chegou a dizer que racismo é um pecado hediondo, que a pessoa racista devia ser disciplinada e talvez até removida da igreja. Sabiam disso? Ela ataca frontalmente o racismo. Com base no quê? Na teologia negra? Não, na Bíblia. Na Bíblia. Porque Deus criou os seres humanos a partir de um casal. E se todas as etnias vêm de um casal, somos todos irmãos. Não tem diferença nenhuma entre nós. A cor da pele determina a diferença? Não, é só a cor da pele. Uns têm mais melanina, outros têm menos. Uns acentuou, outros desbotou. Adão e Eva eram vermelhos, cor da terra, não era nem negro nem branco. Uns desbotaram, outros escureceram um pouco mais para resistir ao sol inclemente de regiões muito quentes. Isso é adaptação, só isso. Mas enfim, o que eu quero destacar aqui nessa teologia, olha aqui o James Cone dizendo: nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica, ou que serve como juiz absoluto da fé e prática. É uma teologia identitária que também ataca a Bíblia. Ponto. Resumindo. Para eles, tanto quanto para as teólogas feministas, a Bíblia não é a palavra de Deus. É um livro sujeito a revisões, a aceitação do que interessa e por aí vai. Então, como eu dizia, eu vou pular isso aqui também, é material que você pode acessar lá no meu blog. Nesse livro, Darwin, eu vou resumir para vocês, diz que os brancos são superiores aos negros, evolutivamente falando. Darwin, esse que é tão aclamado nas universidades, né? Esse que é tão respeitado como um cientista que teve uma das ideias mais brilhantes da história, era racista. Sabiam disso? Agora eu vou ler para vocês um trecho de um livro de uma autora que viveu na mesma época dele. Qual foi? Ellen Gold White, contemporânea de Darwin. Quer saber o que ela disse sobre isso? O nome do homem de cor, como eles falavam naquele tempo nos Estados Unidos, né? O nome do homem negro é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. Ponto. Você fica com Darwin ou com Ellen White? Aqui nesse trecho que eu não vou ler, Ellen White, Darwin deixa as mulheres com muita raiva. Resumindo, ele diz que o homem, tudo que ele fizer vai ser superior à mulher. Não só naquelas coisas que tem a ver com força física, mas em poesia, música, tudo o homem é superior. Dá uma raiva, né? Aí Ellen White fala, sabe o que sobre as mulheres e os homens? Quer saber? Contemporâneo de Darwin. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e ação. Você fica com Darwin ou com Ellen White? Para que beber de fontes poluídas lá fora? Se nós temos tudo o que precisamos na Bíblia e nas orientações que Deus deu por meio de Ellen White, que são corretas, são justas. Né? Estude a história dos pioneiros, busque deles inspiração para combater as injustiças. Não precisa pegar uma ideologia que detona com a Bíblia, que nega as doutrinas basilares do cristianismo. Essa aqui, gente, é até mais complicada. A teologia queer é a teologia de gênero, né? E se eu fosse ler aqui alguns trechos, eu acho que vocês ficariam até com mal-estar, assim, das coisas que eles falam, sabe? Compara a oração à masturbação. Dizem que Jesus era, me perdoe, mas dizem que Jesus era bicha, e por aí vai. Coisas assim bem complicadas, né? Eu não vou ler então, são citações de livros deles mesmos, eu acho que é importante ir à fonte para mostrar que eles falam isso, não sou eu que estou inventando, mas eu vou ler aqui para vocês só um trecho de uma revista acadêmica, Periódicos. A Bíblia não é autoridade, eles dizem, aqui ó, enfim, a Altus Reed é uma expoente da teologia queer, então a proposta dela de leitura da realidade a partir de escritos eróticos e também da Bíblia por meio de um processo de indecentamento, perda da decência, é isso? Não se baseia necessariamente em uma hermenêutica ou exegese que necessite do aval das Escrituras. Não estou nem aí para a Bíblia, resumindo, né?
Segundo Mora Grisales, a autora não busca legitimidade na Bíblia. É uma teologia, mas que não vai buscar na Bíblia a sua legitimidade. Vai buscar onde? Ao invés disso, há uma denúncia sobre textos bíblicos e sua produção de narrativas jurídico-teológicas que funcionam para regular os corpos, fixando sentidos e papéis atemporais. Eu repito, odeiam normatizações. Não me venha dizer a Bíblia o que eu posso fazer com o meu corpo. Meu corpo, minhas regras. O que eu quero que vocês percebam? Se é que já não perceberam, né? Claramente. Todos esses movimentos atacam a Bíblia. Desde os tempos antediluvianos, passando por Babel, Sodoma e Gomorra, chegando hoje, na questão do alfa e agora o ômega, a Bíblia sempre está no olho do furacão. O diabo quer tirar as pessoas da palavra de Deus, ou distorcer as ideias delas quanto à palavra de Deus, porque assim ele vence. Eu quero recomendar aqui um livro secular. Talvez alguém, não estou me interessado em saber das teologias, mas se você quiser então ler um livro secular sobre essas questões, Teorias Críticas, ou Teorias Cínicas, né? 2 autores seculares, Ellen Puckrose e James Lindsay, não são necessariamente religiosos, eles analisam tudo isso do ponto de vista simplesmente filosófico, tá? Ideológico. Se você quiser ver o que pessoas de fora estão dizendo sobre isso. Nesse livro, os autores disseram o seguinte, escreveram o seguinte: tudo isso é feito de maneiras que dependem explicitamente do princípio do conhecimento pós-moderno, que rejeita a possibilidade de que uma realidade objetiva seja alcançável. Não há verdades absolutas. Ponto. E do princípio político pós-moderno, que entende a sociedade como estruturada em sistemas injustos de poder que se reforçam e se perpetuam. Se é da pós-modernidade esse pensamento, vamos pegar aqui os 2 expoentes da pós-modernidade, Michel Foucault e Jacques Derrida. A agenda política da teoria queer é desafiar o que é chamado de normatividade. A teoria queer trata basicamente da crença de que categorizar gênero e sexualidade ou qualquer outra coisa é legitimar um discurso, o normativo, como conhecimento e utilizá-lo para restringir os indivíduos. Ela aborda esse problema de maneiras pós-modernas, que se baseiam sobretudo nas ideias teóricas de Michel Foucault e Jacques Derrida. Não há normas, não há lei, cada um escolhe a forma como quer viver. Esqueça a Bíblia, ou só use o que interessa. E para fechar, para não dizer que eu só falei daquilo que é mais ligado à esquerda, à direita também há problemas e perigos. Então, nós encontramos aí o dominionismo, bancada evangélica, políticos que usam a religião para levar avante suas ideias e pretensões, ok? Nós temos o chamado olavismo radical, que leva as pessoas para o catolicismo tradicional. Olha como o diabo é esperto. E falar isso é chover no molhado, né? Ele cria uma bagunça ideológica e teológica de um lado, enreda algumas pessoas, mas aquelas que se revoltam com isso, acham que a solução está do outro lado, de uma religião tradicional, firme, milenar. Tem muitos jovens sendo levados para o catolicismo tradicional por causa do abuso, da resistência a tudo que está do outro lado. E aí, o que nós como adventistas podemos fazer em relação a tudo isso? Temos que pregar e mostrar que não é preciso abraçar tradições religiosas, mesmo que milenares, e muito menos essas pautas identitárias. Nós temos tudo aqui na palavra de Deus, mas nós temos que falar sobre isso para as pessoas, que a Bíblia é a resposta, não uma religião tradicional, conservadora e milenar, cheia de dogmas, que contrariam também, óbvio, a Bíblia. De novo, ou as pessoas negam a verdade, a ciência verdadeira, o solo escritura, ou elas abraçam as distorções da verdade que as outras pautas apresentam. A Bíblia sempre sendo atacada. Percebeu? Eu não vou me delongar nisso aqui também, mas fica de tarefa de casa. Essa edição aqui da revista Ministério, da CPB, em parceria com a divisão sul-americana, foi em 2013, agosto, uma matéria de capa especial sobre igrejas emergentes. Origem e implicações de um movimento controverso.
Aquelas igrejas que são embaladas por música hipnótica, um culto focado nas emoções, emocionalismo vazio, pregação light, não condenatória, igrejas emergentes. Resumidamente isso. Nos Estados Unidos, alguns adventistas começaram a copiar esse padrão de igreja. Iniciaram um movimento chamado The One Project, que é basicamente isso. O slogan deles é só Jesus. Bonito, parece legal, né? Só Jesus. Mas é só Jesus mesmo. Esquece outros textos aí, né? Especialmente lá em Levítico e Paulo. E aí alguns trazem essa ideologia do One Project para o Brasil e começam a disseminar aqui, em nossos internatos, em algumas igrejas, ideias parecidas com essas. Jesus como chave hermenêutica. Eu amo Jesus, mas a Bíblia tem que ser lida com outros olhos. Minimizam a doutrina e acham que isso é fanatismo. Não falam de escatologia, isso não interessa. ênfase em justiça social, é isso que temos que fazer. Percebeu o ômega aí de novo? Eu acho que seja isso. Nos Estados Unidos, como eles são ricos, teologia da libertação não pega muito. Mas o que pega é a igreja emergente. Emergency Churches. Emergency Churches. Hillsong. E nessa onda, né, de hipergraça. Isso pega bem lá. Na América Latina pobre, Satanás usou outra coisa. Uma teologia que tem aspectos interessantes, mas que minimiza a palavra de Deus também. A teologia da libertação e as ideologias e teologias identitárias. Não importa de onde venha, gente. Se, no fim das contas, a Bíblia puder ser cancelada, está valendo. Está valendo para Satanás. Se no fim das contas ele conseguir colocar você contra as doutrinas, como se doutrina não fosse importante, né? O Apocalipse não fala assim, você tolera a doutrina de Balaão, de Jezabel, então a doutrina é importante. Pode ser falsa e pode ser a verdadeira. Se o diabo consegue te colocar contra as doutrinas, contra a lei de Deus, está tudo certo para ele. Não importa de onde vem o tiro. O importante é que acerte o alvo. Certo? Não vou me delongar muito nisso aqui. Se você quiser pesquisar, está na tela. The One Project e igrejas emergentes. Leia essa matéria da revista Ministério. É bem interessante esse artigo aí sobre as igrejas emergentes. Oração centrante, práticas espirituais, misticismo, gente. Misticismo de novo sendo trazido para o nosso meio. Nisto cremos. 28 doutrinas fundamentais dos adventistas do sétimo dia. A crença número 1 fala que nós cremos que a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamentos, são a revelação de Deus, infalível. E eu disse a vocês que na última sessão da Conferência Geral, 90% praticamente dos delegados votaram, reafirmando a nossa crença na Palavra de Deus. Eu publiquei em meu blog lá então, essas duas resoluções, uma sobre a Bíblia e outra sobre os livros de Ellen White. Durante as reuniões da Conferência Geral que foram realizadas nessa semana, há 2 semanas ou 3, né? 2, nos Estados Unidos, representantes da Igreja Adventista do sétimo dia de todo o mundo votaram 2 resoluções que reafirmam a confiança da igreja na revelação divina. Resolução sobre a Bíblia Sagrada. O que foi votado lá? Como delegados da sessão da Conferência Geral de 2022 em St. Louis, Missouri, expressamos nossa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e revelada. Através das Sagradas Escrituras, Deus revelou a si mesmo e sua vontade à humanidade. A Bíblia toda é inspirada e deve ser entendida como um todo, para se chegar a conclusões corretas quanto à verdade sobre qualquer assunto revelado. A Bíblia é confiável no que afirma. Seu registro da criação, em 6 dias literais, a queda dos seres humanos, o dilúvio global para destruir a maldade e preservar um remanescente, a vida terrena, morte e ressurreição de Cristo, bem como as numerosas intervenções de Deus na história para a salvação dos seres humanos, são relatos confiáveis dos atos de Deus na história. E o texto segue. Louvado seja Deus por isso. Mas tem 10% de uma minoria barulhenta incomodando.
Amigo, se você não crê mais nisso, o que eu posso fazer? Eu quero ser adventista, mas não quero guardar o sábado. Eu quero ser adventista, mas não concordo com isso, com aquilo outro. Então me desculpa, mas você não é mais. Se você não aceita o estatuto, nossas crenças, a Bíblia, a revelação de Deus por meio de Ellen White, o que eu posso fazer? Lamento por você, mas não dá para ser adventista, não dá para ser um corintiano usando a camisa do Palmeiras, né? Para usar um exemplo paulistano aqui, né? Infeliz, eu sei, mas acabei de usar. As pessoas têm que saber o que elas, decidir o que elas querem ser. O que não podem é insistir em ser o que não são e querer que os outros pensem como elas assim. Complicado, né? Mas eu louvo a Deus porque Deus está guiando esse movimento. Porque Ele tem levantado homens e mulheres corajosos para defender a plataforma da verdade. É isso, gente. Eu não sei se esse cenário é o ômega. Também não consigo imaginar o que seja pior que isso. Porque estamos assistindo realmente a um solapamento da verdade, da fé. Estamos vendo pessoas abandonando o espírito de profecia e a Bíblia e abraçando o paganismo. Não estou inventando, eu já vi coisas assim espantosas. E é tempo de nós nos firmarmos na palavra de Deus para suportar esses ventos de doutrina que estão soprando de todos os lados. Mas Deus vai salvar o remanescente. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Permaneçamos firmes, ainda que custe, e não custou sangue ainda, e não foram acendidas fogueiras ainda, está fácil ainda, só custa talvez um cancelamento, uma crítica, um desprezo, um achincalhamento nas redes sociais. Mas o que é isso? Perto do que os mártires viveram. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem e os odiarem por causa do meu nome. Vocês têm um galardão no céu. Deus nos preserve firmes até o fim, mesmo em meio a tantos ventos de doutrina e de ideologias perigosos. Ninguém disse que ia ser fácil, gente, e vai piorar bastante ainda. Mas que nós sejamos aqueles que vão levar até o fim essa tocha da verdade. Eu sou adventista há 30 anos, fui batizado com 19 anos, nunca me arrependi dessa decisão. Eu sei em quem eu creio, eu sei no que tenho crido, e peço a Deus que me mantenha firme nesse caminho até o fim, junto com a minha família e junto com essa família. Deus nos abençoe. Amém.